Bom dia, tia. Obrigada. Me ajeitando aqui. Tá embaçada a leite. Peraí. Pronto. Acho que melhorou um pouquinho. Bom dia para todo mundo. Bom dia para vocês que estão aí. Glória a Deus por essa oração. Amém. Eu tava no amém ainda. Aí o convite chegou. Falei, eita, já tá aqui. Tia, deixa eu te perguntar, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu liguei o ventilador aqui, que tá muito calor. Aí queria saber se tá indo barulho aí do vento ou se posso deixar assim. Pra mim tá ótimo. Tá atrapalhando. Então tá bom. Então tá. Graças a Deus. Qualquer coisa vocês vão me falando. Lembrando que eu não tô vendo os comentários. Aí, se tiver alguma informação, vocês me dão. Bom dia para vocês oficialmente de novo. Bom dia para todo mundo. Vamos para o nosso estudo maravilhoso de hoje. Vamos direto hoje para a declaração da palavra, para a declaração de fé que nós estamos fazendo a respeito da nossa Bíblia, a respeito desse presente que o Senhor nos deu, que é a palavra dele dentro de nós. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendita palavra que nos sustenta. Ontem mesmo de noite aqui eu estava orando, estava falando com o Senhor. E eu estava agradecendo ao Senhor por causa da palavra dele na minha vida. E aí o Espírito Santo começou a me trazer à memória tantas palavras, tantas promessas que o Senhor fez, tanto através da palavra dele, que é a Bíblia, como de maneira direta. E eu fiquei agradecida, muito feliz ao Senhor, que a gente possa lembrar das palavras que o Senhor tem sobre nós, que a gente possa construir nossa vida, nossos passos em cima dessa palavra, sobre essa palavra. Tanto as promessas que estão aqui, que não passarão, tanto as que ele dá diretamente para nós, que também não passarão, mas são específicas, são individuais e que também fazem parte da nossa vida de intimidade com o Senhor. Nunca duvide de uma palavra que o Senhor te deu, não fica achando que é só coisa da sua cabeça, coloca em oração diante dele. Anote, não esqueça, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer milagres na nossa vida. Amém? Vamos continuar hoje nosso estudo. A gente ainda está na mesa do Espírito Santo. Sempre lembrando para vocês que Deus é o único Deus que decidiu se manifestar através de 3 pessoas. Esse é um mistério da triunidade de Deus, da trindade de Deus, como a gente passou a conhecer. E é por isso que nós estamos andando nessa mesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dessas 3 pessoas diferentes que formam um só Deus, que é o nosso Deus. Nós passamos pela mesa do Pai, do Filho, e agora estamos caminhando, sentando, ficando na mesa do Espírito Santo, a mesa do movimento, da prática, a mesa que vai sempre colocar em prática o em memória de mim, a mesa que vai trazer o amor para o centro de todas as coisas, a mesa que vai falar, não adianta só vocês ouvirem, agora vamos praticar tudo que vocês aprenderam, a mesa que vai evidenciar os ensinos de Jesus através da nossa prática, através daquilo que nós vamos fazer, a mesa que vai nos convidar para permanecermos nos dedicando ali no ensino, na oração, na comunhão, no partir do pão, a mesa que vai trazer para nós o temor da presença por causa da santidade, que vai trazer para nós os sinais e as maravilhas, a mesa do Espírito Santo que vai dar para nós a unidade que só conseguimos ter no Senhor, a unidade que o mundo não conhece, a diferença entre a igreja e uma reunião de pessoas com as melhores intenções. A igreja tem o Espírito Santo e um nível de amor que só a igreja consegue ter por causa do Espírito Santo. Estamos nessa mesa, ontem terminamos falando aí sobre a questão deles se reunirem diariamente, sobre isso ser uma prática, sobre dividirem tudo o que tinham, não só se reunirem, mas dividirem tudo o que eles possuíam, para eles poderem de fato
criar essa comunhão, esse laço, essa unidade. A unidade foi acontecendo aí. A gente falou sobre o carpos, né? Que é essa tradução grega de fruto, que fala sobre um organismo vivo. E aí eu trouxe a pergunta do Espírito Santo para nós, falando: você está vivo ainda? Você ainda está vivo? Porque quando o Espírito Santo se mexe dentro de mim, de você, e flui entre nós, nós precisamos estar vivos, individualmente e no corpo, cheios da vida de Deus, cheio do amor de Deus. E aí a gente ficou por aí, terminamos na partezinha que fala que eles faziam isso com grande alegria e generosidade, né? Que eram se reunir ali nos lares diariamente, partindo pão. E aí falou sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Obviamente, né, gente, como eu falei ontem, se a gente está praticando o amor, isso atrai a graça, o favor das pessoas. A não ser daqueles que realmente têm um coração corrompido, daqueles que não estão em busca disso, mas se foram entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias malícias, às suas próprias vontades. E aí o finalzinho do texto diz: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eles não tinham esforço para ficar pescando um ou outro, como a Bíblia diz, que alguns correm o mundo todo para fazer uma alma convertida. Eles estavam ali praticando o amor, pregando a palavra, ensinando a palavra, falando de Jesus, consolando, edificando e exortando, vivendo a prática da palavra, a prática do evangelho. E o Senhor acrescentava, porque eles tinham estrutura para receber. Hoje eu fico imaginando, se a gente pensasse assim: Deus acrescentou num só dia 3.000 almas à nossa igreja, à nossa congregação. Eu fico pensando se a gente teria fé, amor e estrutura suficiente para lidar com isso. Mas o Senhor só derrama sobre nós, só derrama nas nossas vidas, à medida que Ele vai construindo uma estrutura, à medida que a gente vai deixando Ele construir uma estrutura. E a gente constrói uma estrutura à medida que a gente pratica a palavra de Deus. Então, à medida que a gente vai praticando o amor, vai praticando a palavra, vai se tornando maduro, o Senhor pode acrescentar ao nosso grupo, à nossa igreja, a parte do corpo de Cristo que está na congregação onde a gente frequenta, mais almas, mais salvos. Porque aquele lugar, aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que formam aquele ambiente, aquele lugar, tem estrutura para lidar com isso. Imagina se chegasse 3.000 almas num só dia. Não estou falando de estrutura física, não. Isso aí a gente divide, faz um grupo aqui, faz um grupo ali, dá um jeito. Mas estrutura espiritual tem? Estrutura emocional tem? O amor é suficiente para agregar essas 3.000 pessoas? O amor que ensina, o amor que reparte, o amor que persiste, o amor que permanece, o amor que entende, o amor que mostra maturidade, o amor que honra, o amor que serve? Acho que essa é uma pergunta interessante que a gente deve se fazer. A gente está pronto para receber o quanto de almas o Senhor quiser derramar aqui? Porque o Senhor não derrama para desperdiçar. Ele derrama para que a unidade seja perfeita. Ele derrama a unção para que o corpo permaneça um só. Mas e se for chegando mais gente? Tem unção? Tem instrumento suficiente, tem vaso suficiente para receber essa unção que o céu quer derramar, para colar também essas pessoas que estão chegando na gente, que já está? A gente precisa pedir ao Senhor: Deus, nos dá estrutura. Nos dá estrutura para receber pessoas, para agregar pessoas, para amar pessoas. Que o Senhor possa contar com a gente para derramar a unção, para receber almas, para curar pessoas, para sarar pessoas, para ajudar pessoas a amadurecerem na Tua palavra. Nós precisamos colocar também em xeque se estamos maduros, se estamos amadurecendo para que o Senhor derrame mais. O Senhor alarga as tendas, o Senhor
nos dá mais estrutura física. O Senhor também alarga a nossa tenda espiritual e emocional. Em Isaías 54 vai dizer isso. Alargue a sua tenda, porque você transbordará para a direita e para a esquerda. Não impeçam. Mas fala sobre, antes de transbordar, ter uma estrutura. Se alargue, se estique. Estique suas raízes. Abra mais os seus braços. Esteja mais disposto a carregar, a suportar em amor. Esteja mais desenvolvido na prática da palavra. E então você transbordará. Então que a gente possa colocar diante do Senhor, para que Ele também diga para a gente, tanto de maneira individual, quanto como corpo de determinado lugar na terra, como a Efraim, como a Lagoinha, como tantas outras igrejas que existem espalhadas pela face da terra, nós estamos com estrutura, principalmente espiritual, para receber essas pessoas. Senão a gente vai buscar isso. A gente vai buscar o desenvolvimento desse amor, para que a gente possa ter estrutura, para que o Senhor acrescente dia após dia aqueles que estão sendo salvos a nós. Porque é o Senhor que faz, mas Ele não dá mais que a gente pode suportar. Não só nas provações. O Senhor não derrama para desperdiçar nada. Ele não desperdiça nada. Quando Ele faz lá a multiplicação, Ele que sobra os cestos, Ele diz para os discípulos: não desperdicem nada. Ele não faz nada, Ele não multiplica nada, Ele não abençoa nada para que a gente desperdice. Nós precisamos estar bem cavados, estar aprofundados, como a gente já viu, para receber a palavra, para receber a unção, para receber a porção dobrada do Espírito, para receber as pessoas que o Senhor quer trazer, para receber o tempo novo, para receber a nova visão, para receber o vinho novo, para receber o que o Senhor tem para derramar para essa estação. Mas como já diz a palavra, não dá para derramar vinho novo em odre velho. Ninguém remenda um pedaço de tecido novo no que está velho. Não faz sentido. Então o Senhor precisa começar a mudar, a moldar a nossa estrutura para que a gente suporte o peso da glória. A gente já falou, a glória tem um peso. Mas o Senhor nos dá estrutura para carregar. Então que hoje, como igreja, a gente possa fazer essa meditação, essa reflexão também, dessa responsabilidade de nós estamos com estrutura para receber a quantidade de pessoas que o Senhor quer acrescentar a nós todos os dias. Porque o Senhor acrescentava, e aqui diz, e a cada dia, não era a cada mês, a cada ano, a cada dia. Porque a prática era constante, o constrangimento através do amor era constante, o favor crescia, a graça aumentava, e a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Às vezes a gente se acomoda como igreja com os que já estão em casa. E às vezes o que é válido, mas às vezes a gente acha que quando a gente faz um evangelismo de 1 hora, meia hora, distribuindo um panfleto, o que o Senhor pode usar, porque Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas a gente acha que isso é a nossa prática de evangelização. E a gente acha que assim já tá bom. Se não veio ninguém é porque o Senhor vai trabalhar. Não é assim. Precisa da prática constante da palavra, precisa do exercício constante do amor, precisa da decisão constante da entrega, para que então a gente abra a boca, se for preciso, para falar de Jesus. Como a gente diz para uma vizinhança, Jesus te ama, se eles não veem o amor em nós? Como que vão ser acrescentados a nós essas pessoas, se no nosso dia a dia não há a prática do amor? Quando o Senhor falou, façam isso em memória de mim, Ele não estava falando, olha, se reúnam uma vez por mês na igreja, e aí vocês pegam um pouquinho de suco, um pãozinho, aí vocês comem lá, e pronto, façam isso em memória de mim. Jesus não estava falando disso. A gente faz isso, amém, isso é de Deus. Ok, mas vamos aprofundar isso, já que a gente está trabalhando com a maturidade da mesa do Espírito Santo. A prática do se sentar à mesa e compartilhar o pão era algo diário.
Jesus escolheu um ambiente de refeição que se fazia todos os dias para falar: façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem, em memória de mim. Façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês se sentarem para comer e beber. Isso que, Nath? O repartir, a entrega, a honra, o servir, o amor, o entendimento do amor do Pai, a prática do amor uns com os outros, a espera uns pelos outros, o conserto um com os outros, a intimidade um com os outros. Era isso que Jesus estava falando naquela ceia. E era isso que a igreja primitiva estava fazendo. Todos os dias eles se reuniam não só no templo, mas também em suas casas para repartir o pão. E era essa a ordem de Jesus. Todas as vezes que vocês sentarem para comer e beber, façam isso em memória de mim. Lembrem do que eu estou fazendo aqui com vocês. E a gente já passou pela mesa do filho. Quem não viu as lives da mesa do filho, graças a Deus, Chavana conseguiu botar no YouTube. Volta lá, vê. Quem viu, vê de novo. A mesa que há verdade, que há constrangimento através do amor, que há sim os sentimentos humanos, mas que tudo está sendo equilibrado e consertado pela presença do próprio Jesus. Era isso que ele estava falando. Não era simplesmente assim: essa semana eu não vou pecar porque domingo tem ceia. Aí eu preciso tomar minha ceia em paz. Aí eu vou chegar lá, eu nem olho pro irmão que está do meu lado, mas eu tô lá tomando meu suco e bebendo meu pão. Uns com fermento, outros sem fermento. Amém, Senhor, eu faço parte do corpo de Cristo. Oi? A próxima mesa que a gente vai entrar é a mesa da igreja. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, se Deus permitir. Não é sobre isso. Essa prática é válida? É válida na igreja. É válida sim. A gente faz. É um jeito, às vezes a gente não tem como cear com 100 pessoas, com 150 pessoas. Tem igreja que tem mais de 15, 20 mil membros. Não tem como fazer isso em casa. Então a gente tira um tempo também lá para a gente cear sendo um. Mas não era sobre isso só que o Senhor estava falando. Não era sobre uma vez por mês eu bati meu ponto. Esse mês eu participei da ceia. Amém. Glória a Deus. Não era sobre isso. Quando vocês se sentarem em casa, quando vocês se sentarem na mesa, quando vocês forem fazer uma refeição, quando vocês forem preparar uma refeição, quando vocês forem se sentar em família, quando vocês convidarem os necessitados para sentar com vocês, os necessitados de pão, de água, de comida, mas de amor, de atenção, de cuidado, quando vocês forem convidar os irmãos de vocês para sentar com vocês, quando vocês forem colocar em prática a intimidade, essa aproximação, então vocês façam isso em memória de mim. Vocês pratiquem essa unidade em memória de mim. E aí, quando vocês chegarem lá na igreja, no lugar físico, vocês façam isso também. Mas vocês já passaram pela mesa do Pai, pela mesa do Filho, vocês já cearam uns com os outros em casa, vocês já tiveram contato mais com um ou mais com outro, a família está em equilíbrio, está em harmonia, os filhos estão se sentindo amados, a esposa está se sentindo cuidada, protegida, o marido está se sentindo honrado. Então, quando vocês fizerem tudo isso, vão lá para o templo físico e façam isso em memória de mim. A gente precisa trazer a profundidade das coisas que o Senhor colocou de volta. A gente precisa. São coisas simples, mas essenciais, profundas para o Evangelho. Não é o ritual. O ritual é vazio. O ritual não tem nada a ver se a gente só fizer ele por ele mesmo. O ritual, sem a palavra, não é nada. Não faz sentido. A gente se torna fariseu. O ritual sem a palavra é prejudicial. A Bíblia diz que a gente precisa entender que a letra sem o amor, ela mata. A gente precisa
que os nossos rituais estejam cheios do amor, estejam cheios da palavra, estejam regados da unção, estejam com fluir do Espírito, esteja empoderado pelo poder, pelo mover, pela pessoa do Espírito Santo, esteja cheia, repleta da glória do Pai. Nós precisamos entender que os rituais, sem isso, são prejudiciais. Porque enganam a gente fica fazendo aquilo ali, como os fariseus faziam, medindo as coisas, fazendo tudo nos mínimos detalhes. Mas não está aqui dentro, não está aqui, não veio para dentro. Não tem essência, não tem semente. É vazio. É só folha. É só aparência. Não é isso que Jesus quer. E a mesa do Espírito Santo não permite, dá coceira. Não permite que a gente faça isso de maneira vazia. Não permite. Porque o Espírito Santo fica ali, ó. E o amor. E o fruto, e a unidade, e a comunhão, e a presença, e o em memória de mim, e Jesus no centro de todas as coisas. Ele começa a clamar por nós com gemidos inexprimíveis, para que não fiquemos na superficialidade, para que a gente pratique a santa palavra de Deus. Inclusive na hora da ceia, no em memória de mim. Uma vez eu estava tomando a ceia em um determinado lugar. E na hora da ceia me veio um sentimento de tristeza, e essa é uma veia profética que eu tenho, como se eu conseguisse sentir o que o coração de Deus está sentindo. E aí me veio um sentimento de tristeza profunda, e eu comecei a chorar. Eu falei assim, o que é isso? E ele falou, não é nada disso que vocês estão fazendo. Eu estava no meio da ceia. Ele, não é sobre isso, não é nada disso. Tá vazio. Não tem nada, é só ritual, não é sobre isso que eu falei com vocês. E me veio aquele sentimento, mas não foi com culpa, foi com arrependimento. Foi, Senhor, nos perdoa, nos ensina, nos enche, nos leva até a sua santa e poderosa presença, nos constrange com o seu amor, nos preenche. A mesa do Espírito Santo é a mesa que tem o amor ágape como centro das coisas. O amor incondicional de Deus. Existem 4 tipos de amor. O ágape, o estorge, o filos ou filéu e o eros. Esses 3, o estorge, eu vou falar filos. O filos e o eros vêm do ágape. Eles fluem do amor incondicional de Deus. O eros é o amor entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. A atração santa que vem do Senhor. É aquela passagem de Cantares, né? Eu até separei aqui, Cantares 8, do 6 e do 7, que fala: coloca-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. O amor eros, ele flui do amor do Senhor. Aqui está o amor ágape. E aqui está o eros, o filos e o estorge. O amor eros precisa se aprofundar ao ponto do amor ágape ser manifesto aqui. E é por isso que os casamentos estão se desfazendo, as relações estão cada vez mais voláteis, porque está todo mundo aqui, ó. E aí as obras da carne vêm deturpando tudo que é perfeito que o Senhor faz por causa do pecado. Mas nós, como igreja, precisamos trazer o amor entre o homem e a mulher para cá, para o ágape. Porque fluiu daqui e volta para cá. Nós temos o amor, que é o amor filos ou filéu, que é o amor fraternal. É o amor entre os irmãos, entre aqueles que são corpo de Cristo, entre os amigos. A Bíblia vai dizer, né? Em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão.
Lá em 1 Pedro 1:22 diz: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedecerem à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Quando eu e você nascemos de novo, então o nosso amor fraternal precisa voltar para o ágape. Precisa ser sincero, precisa ser sem fingimento, precisa ser cheio da palavra de Deus. Todos esses amores aqui se desenvolvem na mesa, na comunhão, na convivência, na intimidade. E o amor storge, que é o amor familiar, é o amor de laços de família. O filho com o pai, o filho que honra o seu pai e sua mãe, os pais que não irritam seus filhos. É o amor que está ali em família, que é diferente do amor entre o homem e a mulher. Porque muito casal deixa de praticar o amor eros por causa do storge. Mas existe o amor que é específico aqui. É um mistério entre Cristo e a igreja. É o amor eros. Deus decidiu revelar o amor dele com a igreja, sim. O amor dos irmãos que volta para o ágape e o amor da família que também volta para o ágape. Precisa ser tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca seus próprios interesses. O que é o amor ágape, Nath? É 1 Coríntios 13 que a gente começou falando sobre ele. Lá quando a gente iniciou a mesa do Espírito. Todo esse amor ágape está no centro da mesa do Espírito Santo. E ele vai se desenvolver através das nossas relações sociais. Com a pessoa que a gente ama, com a pessoa que a gente tem atração física, entre homem e mulher, não entre mulher e mulher e homem e homem, não existe isso. Isso é deturpação, é obra da carne, tudo aquilo que vem para contradizer as obras perfeitas que o Senhor criou por causa do pecado. A gente se relaciona com os nossos irmãos, a gente se relaciona com a nossa família. E o inimigo vem tentando destruir tudo que é forma perfeita do amor. Ele vem bagunçar isso aqui para que a gente não chegue para cá. Para que a prática da palavra não aconteça. Mas nós que temos a palavra, que somos corpo de Cristo, nós entendemos que essas três formas de amor precisam ser manifestas a partir daqui. A partir do amor que vem da palavra. A partir do amor incondicional, como Jesus nos amou. Amai uns aos outros, como Jesus amou vocês. É isso que a gente precisa entender na mesa do Espírito. Sabia? Quando eu estava estudando, né, para fazer aqui o estudo com vocês, eu estava ouvindo alguns estudos que a Dev Titus fez, né, a respeito da mesa, e ela trouxe duas informações muito interessantes a respeito desse amor familiar. Ela foi pesquisar e viu que a Associação Americana de Psicologia, eu anotei aqui para falar com vocês, tem estudo mesmo comprovado, tá, cientificamente, que adolescentes que tinham em média 5 refeições com a família por semana, ou seja, uma refeição de segunda a sexta, um exemplo, tinha mais relacionamentos com os colegas, mais motivação para o estudo, tinha menos problemas com drogas e também com depressão. Isso está falando de uma Associação Americana de Psicologia, não é um estudo teológico, é um estudo científico. Às vezes, você mãe, você pai, está orando todos os dias para que o Senhor liberte seu filho, cure seu filho, ajude seu filho, e ele só está precisando sentar na mesa com você. Ele só está precisando ter um olho no olho com você, ter um ambiente preparado para ele. Um ambiente onde ele pode se abrir, onde ele se sente amado, onde ele se sente cuidado. A gente olha os nossos adolescentes e fala, meu Deus, o que foi que a gente fez? Quantas vezes isso acontece? Mas às vezes tudo que faltou, às vezes teve palavra, teve oração, a mãe orou, a mãe buscou, o pai orou, o pai buscou, estava ali com o Senhor, mas não teve uma mesa. Não teve um tempo de amor de filho. Não teve um tempo de filho. Mas eu orei, você
não sabe como eu orei por esse menino, por essa menina. Mas ele não sentou e falou, eu sou filho. Minha mãe olhou para mim. Minha mãe me ouviu. Meu pai quis cuidar de mim. Minha mãe preparou essa refeição para mim. Eu pertenço a um lugar. Eu sou amado. Amor de família. Que flui daqui, ó. Do ágape, da palavra, flui do alto. E vai sendo derramado nos adolescentes, nas crianças. Até nos adultos. Coisa boa você chegar na casa da sua mãe e seu pai, tem uma comidinha feita para ele. Não é assim que o povo fala, não tem comida igual a comida da mãe da gente? Mas não é sobre a comida em si, é sobre o ambiente, é sobre o lugar, é sobre o tempo de qualidade, é sobre o olho no olho. Teve um outro estudo que falou assim, o Centro Nacional de Vício e Abuso de Substância da Universidade de Columbia, a universidade americana. Eles disseram assim, ó, que eles descobriram nesse estudo, resumindo para vocês, que a influência dos pais sobre os filhos, elas têm um valor muito maior para saber se esses filhos vão usar álcool, vão fumar, vão ter algum tipo de vício, vão usar tabaco, vão usar drogas. A maior influência para saber se esses filhos vão ou não se envolver com substâncias tóxicas é o convívio dele com os pais. Os pais é que têm o maior nível de influência para o filho se envolver ou não com essas coisas. E aí a pesquisa fala assim, ó, eu botei aqui, as pesquisas falam que se os pais estiverem presentes nas refeições e sentarem à mesa face a face e terem as conversas com seus filhos, esses filhos são mais seguros e eles aprofundam mais os relacionamentos e isso também cria mais segurança entre os pais e seus filhos. Você torna os seus filhos pessoas seguras, pessoas que são bem desenvolvidas nos seus relacionamentos. Tudo porque você sentou na mesa e fez uma refeição com seu filho. E às vezes a gente quer que o Senhor faça um passe de mágica. Deus não é mágico, Deus é Deus. Ele tem princípios, ele tem palavra. E se você cumpre os princípios, o princípio vem a seu favor. Ele te deu esse filho, ele te deu essa filha para você ser pai e mãe desses meninos. E às vezes a pessoa não teve um pai, uma mãe, aconteceu alguma coisa. Então vamos nós ser os irmãos mais velhos que preparam a mesa para essas pessoas. Para os adolescentes que muitas vezes não têm isso. Eu lembro que quando a gente estava cuidando dos juniores aí e dos adolescentes, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, no coração de Doni. Eles falaram, o Senhor falou pra gente, esteja presente fora da igreja. E a gente começou a olhar eles fora da igreja, aí no ambiente que eles estavam, a levar para dar um passeio. Não da maneira que a gente deveria ter feito, mas a gente começou a fazer. A gente não estava com a estrutura para fazer isso. A gente começou a ir no colégio. A gente começou a conversar com a coordenadora. Aí eles ficaram, vocês foram no colégio da gente? A gente começou a querer saber das notas. E eles num primeiro momento, ficaram assim, tipo, não são meu pai, não são minha mãe. Mas depois eles se sentiram felizes. Era como se fosse assim, quando a gente chegava no colégio, era como se fosse assim, eu conheço eles. Eles vieram por minha causa. Às vezes só está precisando de mais tempo de mesa. E o inimigo vem deturpando tudo isso, ele vem roubando. Tem casa que nem tem mais mesa. Quando tem uma mesa caída, aí um come a meio-dia, o outro come 11, o outro come 2 da tarde, o outro come na frente da TV, o outro come até no quarto, tranca a porta. Mas se você preparou um ambiente, a presença de Deus vem. E é ali que você cria esse elo dentro de casa. Nesse lugar que a gente já viu que é um altar. É a mesa. E é assim que a gente cria também afinidade com o nosso cônjuge. Assim, não só no leito, no quarto do casal, mas a troca, o olho no olho, com os seus filhos. Eu lembro que as maiores revelações que Deus trouxe para nossa casa quando a gente estava aí em Salvador foi na mesa.
Tinha preciosidades que o Senhor falava, que a gente falava, peraí, Deus, que a gente tem que pegar o caderno para anotar. Porque a gente estava tomando café e conversando. Não vamos desprezar, porque o Senhor coloca os seus caminhos nos lugares simples. Queria eu ter feito essa visão com os adolescentes e com os juniores da maneira como o Senhor queria que a gente tivesse feito. Mas a gente não teve maturidade para fazer como o Senhor queria que a gente tivesse feito. E eu fui negligenciando isso, a gente foi negligenciando isso. Mas a gente viu como isso começou a mudar, como o Senhor trouxe, esteja presente fora do ambiente físico da igreja. Esteja presente no dia a dia, porque é assim que a gente faz discípulos. No caminho, andando, comendo, deitando, levantando, enquanto a gente faz as coisas, enquanto a gente age, enquanto a gente reage. Vamos trazer de volta a simplicidade do Espírito Santo. Mas não menosprezem a simplicidade do Espírito Santo. Porque na mesma medida que ele é simples, singelo, puro, ingênuo, inocente pela palavra, não é bobo. Ele é profundo, vivo e eficaz. Ele faz aquilo que a gente não consegue fazer. Coisa boa é você sentar numa mesa, olhar no olho de alguém e falar, a gente vai lidar com isso juntos. Mas aí a pessoa às vezes nunca fez isso. Aí quando o filho cresce, quer fazer e quer que seja de uma hora para outra. É uma construção. Precisamos ensinar o menino no caminho. Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando que é na fase da infância que precisa consolidar o relacionamento da criança com o pai e com a mãe. Porque quando ela chega na fase do adolescente, que ela vai começar a ter seus próprios questionamentos, vai começar a olhar o mundo com a sua própria visão, ela vai lembrar, eu posso perguntar ao meu pai e à minha mãe sobre isso. Porque eu tenho um elo com eles, eu tenho um vínculo com eles. Eu não preciso só buscar por mim mesma, eu não preciso buscar aí fora. Eu tenho um pai e uma mãe que me olham nos olhos, que me compreendem, que me acolhem, que me abraçam, que me ensinam, que me exortam, que me indicam o caminho. Que a gente possa preparar a mesa. Vocês que têm filhos, que possam preparar a mesa para os filhos de vocês. Uma mesa, uma refeição, um ambiente. Coloca um louvor, coloca uma música. Faz daquele momento um momento memorável. Às vezes o cheiro de um lanche que você faz pode salvar um adolescente na hora que ele está prestes a provar uma droga. Porque a memória afetiva dele vai levar ele para aquela honra que você trouxe para dentro de casa. A gente precisa começar a valorizar de novo aquele cheirinho de bolo saindo do forno, uma toalha limpinha, um almoço de domingo. Não é uma obrigação, é só um ambiente. Um lanche especial do fim de semana, um lanche diferente, mas não é a comida, é o ambiente. Façam isso em memória de mim. Cuidem dos seus filhos em memória de mim. Criem elos afetivos em memória de mim. Pratiquem as 3 vertentes do amor em memória de mim. Expressem esse amor não como o mundo expressa, mas em memória de mim. Como eu amei vocês. Amem os outros assim. Deixa reclinar a cabeça nos seus ombros, no seu peito. Deixa chorar, deixa sorrir. Dança junto ao redor da mesa. Sorriso e lágrima ao redor da mesa. Essa é a mesa do Espírito. Essa é a mesa da comunhão. Não é a mesa de uma vez por mês a gente se encontrar no templo para tomar um copinho de suco e um pão. Ali é a ponta do iceberg de tudo que está sendo construído. Lembra, às vezes você está passando dias e noites orando sem saber o que aconteceu com seu filho, com sua filha. E só está faltando mesa.
informações científicas. E sabe o que é interessante? Que quando a Dev foi atrás desses estudos, ela perguntou, mas por que isso? Por que essa relação com a mesa? E nenhum dos estudiosos souberam dizer. Eles falaram assim, a gente não sabe por quê, a gente só sabe que tem a ver. Mas a gente ainda não conseguiu descobrir o porquê. Aí ela foi para a palavra e viu a redenção da mesa. E viu que na mesa tem redenção. Que eles não entendem porque agora é sobre o amor incondicional, agora é sobre o ágape, agora é sobre o que vem do alto, agora é sobre o Espírito Santo, agora é sobre o amor e a unção derramado. Então, cientificamente não dá para saber por quê, mas a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Vamos ficar na mesa do Espírito Santo, vamos ficar na mesa do Espírito Santo, a mesa do amor. A mesa que faz você se sentir amado e faz você amar como Jesus te amou. É a mesa delícia da palavra de Deus. À medida que a gente pratica, vai deixando de ser menos difícil. Vai deixando de ser difícil, aliás. E vai se tornando menos difícil. Mais fácil. Depois vai ser natural. Depois, a gente nem percebeu que está fazendo isso. É que é Ele mesmo vivendo dentro da gente. A gente já diminuiu, ele que cresceu. Ele está com pleno acesso, não tem nada obstruindo o caminho. Ele flui para lá e para cá, quando ele bem entende. E aí a gente tem estrutura para receber pessoas novas na mesa de Deus, na mesa do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar nessa atmosfera do amor do Senhor e que a gente possa meditar nessa palavra mais uma vez. Glória a Deus.